Oiê! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos Maria Clara. novamente! Maria Clara, querida. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês quase não vivem aí, que é castigo, né? Alguém aí já colocou o filho de castigo? Já colocou pra pensar? Já, cantinho do pensamento. Pois é, hoje a Maria Clara... A gente achava que a Super Nani tava, tipo, bombando. Arrasane, né? Arrasane, Super Nani. Hoje a Maria Clara veio Vai falar falar... do ponto de vista da disciplina positiva. Exatamente, vamos lá. Bom, acho que deu pra perceber que na disciplina positiva nada de castigo. Mas calma, a gente vai explicar o porquê e vai dar algumas alternativas pra vocês. Primeiro, normalmente a gente coloca as crianças de castigo no cantinho do pensamento pra elas pensarem no que elas fizeram. E daí a primeira pergunta que a gente sempre faz: alguém manda no pensamento de alguém? Né? Não. Alguém acha que a criança vai ficar lá Realmente, pensando, lá, olha... minha mãe Como eu tem deveria ter razão, agido. minha mãe tem razão, acho que eu aprontei, né, devia ter feito. Eles não têm nem capacidade cognitiva para pensar isso. A parte do cérebro responsável por resolução de problema, pensar antes de agir, por empatia, ela começa a ser formada quando as crianças nascem, olha, só com 25 anos de idade, que está completamente formada. Então, para eles é muito difícil pensar sozinho sobre os comportamentos deles. E normalmente, quando eles vão pro castigo, eles ficam com raiva da gente. Exato. Né? Na verdade, o castigo... Revoltados Pra com a mim, situação. pra mim o castigo é muito uma necessidade minha Nossa. de punir o meu filho. É. Do tipo, ele fez algo de errado, eu tô com raiva, Sim. e aí... Eu não sei o que fazer, eu não então sei agora o que você sai fazer, daqui. então agora você vai mesmo pro castigo. Exatamente. total. É muito mais pra gente sentir que a gente teve um poder. Exato. Ali. Acho que o castigo dá um conforto, né? Em você, do tipo, eu fiz alguma coisa, Exatamente. Agora, se a gente pensar no que a criança tá aprendendo com castigo, nada, né? Porque eles não têm a capacidade cognitiva para pensar sozinho e porque, de novo a frase, né? A criança não age melhor quando ela se sente pior. Ninguém age. Pensa você, se seu marido chega em casa e fala, agora vai pro seu quarto pensar no que você fez. Você vai querer matar ele, né? E a gente tende a achar que as crianças agem diferente ou pensam E diferente você da se gente. sente humilhado, você se sente inferiorizada. Sim, Diminuída. Exato. E uma pessoa com raiva, né, uma criança com raiva de você, ela vai deixar de pensar no comportamento dela e vai começar a pensar no seu comportamento. Se a gente lembrar quando a gente era criança, quem já ficou de castigo aqui, né? Nossa Senhora! Eu já fiquei muito de castigo. E quando você lembra o que você pensava no castigo, não era coisa boa, né? Normalmente a gente pensava, que ódio do meu pai. Não, e aí dava só. raiva, além de tudo, quando ele briga com o irmão, dava raiva do irmão, Do irmão. né? Eu tô aqui por causa dele. Ele vai ver quando eu sair. É bem isso só que você falou, a gente piora. nunca quer agir legal, né? Você nunca pensa, É. ai não, da próxima vez eu vou ser exemplar. Isso, Você, exato. né? Você tá no momento. E o pior é que você associa pra criança que pensar é ruim, né? Porque Porque é o vai lá cantinho no do seu quarto e pensamento. pensar no que É. você fez. É o cantinho do pensamento, então... Mas, Maria Clara, então qual é a alternativa? Se não existe, se castigo não é legal... Você não pode se bater. não pode... porque na verdade eu vejo assim, o castigo, ele foi muito reforçado quando a gente começou assim, não pode bater. Sim. Muito eu melhor. faço, Quantas vezes eu escutei faço. isso? Muito Vai. melhor colocar de castigo do que bater, porque o cara, ou bater ali na hora, bateu, a criança esqueceu. Agora o castigo, ela fica, né? Não pode bater, não pode existe castigo, o que pode? pode o gritar, castigo porque você tá também, aquele humilhando. assim, você vai ficar uma semana sem tal coisa, né? Não tem o também cantinho é do Que pensamento. não tem nada a ver uma coisa com a Nada a outra. ver. Não faz sentido, né? É isso, eu não tô ensinando consequência pra criança. Mas essa condicional, já falei algumas vezes. Tá aqui, ó. Não, é só tô você. tentando essa desprogramação. Hoje. É tão fácil você falar assim, ele não me obedece. Na verdade, eu tô num momento assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei como resolver, mas do jeito que tá, não tá dando certo, sabe? E aí eu sou contra bater, castigo nunca coloquei, mas essa situação de, tipo, você não vai me ouvir que eu tô falando
aconteceu hoje, você não vai tirar o pé da mesa? Então tá, a próxima vez que você me pedir alguma coisa, eu também não vou querer te atender. Total, exato. Então, aí o Condicional. problema disso é, primeiro, provavelmente a gente vai atender quando ela pedir. Porque a gente fala muitas vezes, ameaça na emoção, ou ali pra conseguir, e depois a gente faz, né? Eu falo, você fala pro seu filho que ele vai ficar uma semana sem ver TV. No segundo dia, quem tá surtando é você. Porque você tá assim, Aqueles 10 minutos. Pelo amor de Deus. Eu penso 2 vezes antes de dar uma coisa dessa. porque daí você acaba cedendo porque você não aguenta mais. Então, além de não ter nada a ver, né? Tipo, Não tá não tá relacionado, né? Normalmente a gente cede e a criança começa a perceber que isso é mimar, né? A gente sem querer mimar acaba mimando, porque ela começa a perceber que ela pode fazer o que ela quer, que não tem consequência. Na real não vem nada. Na real não vem nada. Então, estar relacionado. O que eu poderia tirar? Tipo, os brinquedos, se não guardou, eu vou tirar. E aí ela vai entender que é uma consequência porque eu avisei. E o que é o castigo? Que isso, na verdade, não, eles não consideram um castigo, né? Não, sim. Na verdade, existem alguns passos, né, pra chegar até aí. O primeiro passo é que a gente precisa estar calmos para agir com as crianças. Porque a gente também tem a parte do nosso cérebro que é emocional e a parte racional. São 2 partes diferentes. Quando a nossa emoção adulto está à flor da pele, é como se a parte racional do cérebro desligasse. Então tudo que a gente fala é por emoção, é para ferir ele e para aliviar o meu sentimento. Não é porque eu realmente acredito naquilo, que aquilo faz sentido. Então a primeira coisa, na hora do conflito, respira, né? Se acalma e permita que seu filho se acalme, porque muitas vezes ele também não está conseguindo pensar racionalmente. Ele também tem um instinto de te ferir, a gente fala da vingança, né? Mas não é uma vingança maquiavélica, é uma vingança de eu não sinto que eu tô tendo espaço, eu não sinto que eu sou aceito aqui, então eu vou ferir de volta. É uma autodefesa. Então eles também precisam respirar, precisam voltar a racionalizar, para daí a gente agir. Então, se você tá tendo aí um momento de conflito, espera, respira. Se seu filho, sei lá, quebrou um vaso, né? Vamos pegar um exemplo, ou não arruma os brinquedos e você tá ali no caos. Respira primeiro, vocês dois. Espera se acalmar. Beleza, se acalmaram, aí tá o ponto, você primeiro ser empático, né? Primeiro você falar, filho, eu entendo que você queira ficar brincando ao invés de tomar banho. Eu entendo que você estava curioso para ver o vaso, por isso você quebrou o vaso. Eu entendo que é chato para você arrumar a brinquedoteca. Eu primeiro vejo os olhos dele, porque daí ele se reconecta comigo. Quando a criança sente que ela é ouvida, ela fala, opa, tem alguém querendo falar comigo. Quando ela sente que ela é atacada, é como se ela vai buscar se defender, como qualquer um de nós. É, exatamente. Instinto, Não é só pra né? eles, né? Exato. Instinto. Mas aí entra o cantinho, então, Da calma. da calma, eu Sim. falo do pensamento. Não. O cantinho da calma na disciplina positiva, ele funciona para quê? Para que a criança se acalme. É esse o objetivo, ponto. Não é consequência, não é solução, não é punição, não é nada. É para a criança se acalmar. Por isso que tem um primeiro pré-requisito. A criança tem que querer ir pro cantinho. Não é obrigado. Não é obrigado. Porque se ela for obrigada, ela não vai se acalmar. E fora isso, ela definiu onde é o Onde é o cantinho cantinho da da calma calma. dela, né? Isso. Inclusive a Maria Clara tem um vídeo super legal no canal dela explicando como montar, né? Como estruturar esse cantinho da calma. Não é uma coisa super simples, a criança participa. Então vocês podem acessar lá, a gente vai deixar aqui nos cards. Pra vocês saberem como Que acho fazer que vai o ficar mais cantinho claro, né? da esse- calma esse aí. conceito. Porque Exatamente. é uma linha tênue entre o castigo e o cantinho da calma. Então é importante a gente entender o passo a passo para chegar lá. Então, primeiro, a criança se acalmou, eu me acalmei. Daí criamos empatia, conexão. Tem um conceito na disciplina positiva básico. Conexão sempre vem antes da correção. Então, primeiro eu me reconecto, eu sou empático. E daí eu vou para correção, que tem 2 formas também. Primeiro, eu vou focar em solucionar o problema. Então, o problema é
brinquedoteca que fica sempre bagunçada, vamos focar em solucionar isso, ao invés de punir a criança, ao invés de dar uma consequência. Primeiro vamos resolver esse problema. E daí eu faço isso através de perguntas, porque as crianças, elas se sentem mais propensas a ajudar quando elas participaram. Com certeza. Não só as crianças, a gente também, né? Todo mundo, Então você pergunta pra ela, por exemplo, minha filha aqui, tá, gente? Parece. Só falta meus olhos verdes. Fala, filho, eu entendo que pra você é muito chato arrumar a brinquedoteca, eu entendo que você prefere fazer outra coisa, mas incomoda a mamãe. E é uma responsabilidade. Quando você tem brinquedos, você precisa cuidar. O que você pode fazer para arrumar a sua brinquedoteca? Como que a gente pode deixar isso mais divertido para você? Porque as crianças, elas fazem mais quando elas se divertem. Então, por exemplo, te ajudaria se a gente colocasse uma música na hora de arrumar a brinquedoteca? Sim, mamãe. Pode ser da galinha pintadinha? Pode. Ou até, se a criança é muito pequena, eu dou duas opções. Então, por exemplo, você precisa arrumar a brinquedoteca. Você prefere arrumar antes do jantar ou depois do jantar? Você decide. Só depois do jantar, mamãe. Legal, então todos os dias depois do jantar a gente vai arrumar a brinquedoteca. Então eu foquei na solução, agora vem a consequência. Eu queria fazer uma observação que você falou que eu me identifiquei também. Lá no workshop ela falou assim, que desde bebê a gente tem que começar isso com a criança. Porque normalmente o que a gente faz? A gente espera eles dormirem, né? A Serena, por exemplo, ela não tem capacidade de guardar, o Rafa. Então aí a gente espera dormir e guarda. E pra criança é tipo mágica, né? Ela dormiu, tava tudo no chão, ela acordou, tá tudo no lugar. A gente não tá ensinando nada. Isso. Então você não vai esperar que a criança guarde com você, enfim, ela não tem capacidade. Mas você guarda na frente dela, né? Ela já mostrando que existe esse trabalho, que existe essa movimentação. São 4 passos para conquistar a cooperação da criança, ensinar ela, por exemplo, a guardar os brinquedos. Primeiro, você faz e elas assistem. Segundo, você faz e elas ajudam. Então, por exemplo, com 1 ano e meio, a criança já consegue ajudar. Terceiro, ela faz e você ajuda, né? Então você fica ali. E quarto, elas fazem, você só assiste, só observa. Porque aí tá um outro ponto. Eu também falo pro meu filho, vai agora arrumar a brinquedoteca. E saio, vou fazer o jantar, né? E eles são crianças, não funcionam. Ele vai preferir brincar. Ele vai começar a guardar, ele vai pegar um brinquedo. Na hora que você volta, tá pior do que antes, você começa a gritar. Isso. Já Eles voltam voltam a brincar. Exato, eles voltam a brincar. E é natural, gente, deles. É bom, né? Isso significa que eles são criativos, que ele começou ali, aquele negócio entra na imaginação dele e ele começa a brincar. Na verdade, tudo isso que a gente está falando são ferramentas da disciplina positiva que ajudam na abordagem com a criança e que, inclusive, vai ajudar a gente a não querer colocar de castigo. Exato. Né? Porque o ponto era qual que é o castigo, coloca, não coloca, mas se você aprende a falar, se você aprende a dar opções, a fazer participar, o ponto é que, com certeza, esses maus comportamentos vão começar a entende a diminuir. consequência. Tipo, olha, se você não guardar, então, eu vou recolher os brinquedos, você vai ficar 1 semana sem. Uns 4, que depende muito da criança para criança. A gente sempre fala que a questão cognitiva, ela varia muito, né? Mas uns 4 anos normalmente. E daí entra, primeiro você foca na solução. Então, ok, vamos guardar. Depois você estabelece uma consequência. Caso não seja feito. Isso, e a consequência, ela primeiro tem que estar relacionada. Então, se é brinquedo, a consequência é brinquedo, né? Eu vou recolher os seus brinquedos e só vou te devolver depois de 1 semana. Tá relacionado. Ela tem que ser respeitosa, porque daí entra, na hora que eu recolho, eu começo, tá vendo? Eu te falei, agora eu vou recolher. Você não aprende nada. Vai ficar sem. Vai ficar sem. Então eu começo a humilhar a criança, ao invés de eu simplesmente cumprir o que eu disse, pegar, recolher e guardar. Ela vai aprender com isso e não com o que eu fico falando. Você sabe que você falou lá no workshop que normalmente quando a gente retira um brinquedo e a criança nem olhou, nem sentiu falta, é porque talvez aquele brinquedo estivesse sobrando ali. Mas eu fiz isso esses dias e com um brinquedo que ela ama, que é brincar de médico, então eu peguei a maleta. Ela esqueceu. Tipo, mas ela adora, ela pega sempre. Mas é porque ela tem outras opções. Ela tem muitas opções. Ela nem sentiu falta. E eu me senti uma derrotada, óbvio. Mas não tem problema. Ela cagou que eu tirei o brinquedo. Mas é porque nós temos brinquedotecas recheadas, né? Que aí
é o primeiro Outro problema, problema, exatamente. Então, percebe, né, que a gente nunca cara dela consegue. É a falta de, A gente- elas não sabem dar valor. Isso. E a gente nunca, que eu falei no primeiro vídeo, né, de não focar só no mau comportamento, eu tenho que olhar o entorno. Talvez é um sinal de que elas têm um brinquedo demais. Ou talvez é um sinal de que, enfim, ela esteja também querendo mostrar que ela tem voz, que ela tem poder. Que talvez ela esteja até sentindo falta do brinquedo, mas ela não quer assumir isso. Tem isso também. Então a gente tem que sempre estar atento Aos todo, sinais, aos né, sinais que a eles criança dão. dá. Eu acho que faz sentido isso. Eu vejo muito o Gabriel. Às vezes eu falo alguma coisa pra ele, ele fala assim pra mim: ah, você vai guardar, né, mamãe? Tudo Tudo bem. bem, queria mesmo. Ele faz assim, tudo bem. Do tipo, uhum. E daí talvez eu E tenha... é a fala, porque no fundo eu sei que ele gosta, que é isso, eu sei que ele gosta, não sei o que, mas ele tá por cima da carne seca, entendeu? Ah, tudo bem. Isso. Daí eu tenho que parar e observar, de né? jeito, né? Tico desse também eu falo. Dá vontade de pegar pelo Mas daí colarinho. você observa por que ele tá querendo mostrar a necessidade que ele De tá estar por de cima. estar por cima. É, exatamente. Então é tudo você pensar, eles não fazem nada de birra, de propósito, pra te ferir. Sim. Não, eles estão fazendo algo pra demonstrar o que tá acontecendo dentro deles. Então isso é só um sinal. E a gente tem que investigar o que tá por trás. E acho que muitas vezes a gente no nervosismo e tudo mais leva pro pessoal, né? Total. Parece que a criança, nossa, a meta dela é te tirar do destruir, sério. isso. Daí é a questão da injustiça, né? Eu acordei a madrugada inteira e você aí falando comigo desse jeito, porque a gente espera que eles recompensem a gente de alguma forma. Mas na vida, né, amiga? Na Você não espera do seu marido É. que ele te recompense na vida? Total. Você não espera que seu chefe te recompense? E tá tudo bem a gente assumir isso também. é, Porque esse é o exato. primeiro passo. A gente também assumir. Eu tô com raiva do meu filho, eu tô esperando mais, E daí ninguém resolve o que fica escondido. Né? A gente primeiro precisa ver pra resolver. Muitas vezes a gente se confunde com a questão de, mas então eu não tô dando um castigo de deixar de ser brinquedo? Não. Se estiver relacionado, se você avisou, se foi respeitoso, se você avisou antes e ele escolheu essa consequência. Isso. E aí entra na hora ali, né? Vamos supor, acordamos que vai ser depois do jantar. Eu não preciso ficar quietinha, só esperando, né? Ver se vai guardar e depois ir lá recolher. Não, eu posso lembrar meu filho. Filho, você lembra do acordo que a gente fez? Você prefere você guardar ou a mamãe guardar? Lembra que se a mamãe guardar vai ficar uma semana. Eu tô sendo respeitosa com ele, porque às vezes eles realmente entram no mundo da imaginação e esquecem. Eles não precisam sofrer para aprender. É esse um conceito que a gente precisa quebrar. Eliminar. Na verdade, eu acho que muito da disciplina positiva é uma desconstrução pra gente. Acho bem desafiador e eu acho que o encantador é que traz muita interação com a criança. Exato. Eu acho que traz um olhar muito mais Você dá cuidadoso voz e promove. pra ela, né? Até Até quando a gente faz a reunião familiar, a gente abre pra criança o que tá bom pra você, o que não tá bom. A gente fala o que tá bom e a gente tenta entrar num acordo. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Contem pra gente se vocês deixam de castigo, se não deixam. como fazem a solução. Aí, né? Exatamente. E já que no último vídeo a gente lançou um desafio de eliminar o não na semana, eu acho que essa semana a gente pode lançar um novo desafio, é evitar o castigo e de repente convidar a punições, criança, né? punições, exato. E convidar a criança a se acalmar, a E pensar. acho que essa questão de ser mais respeitoso, porque na hora que a gente tá bravo, a gente não costuma ser respeitoso. A gente adiciona essas pitadinhas de humilhação que são desnecessárias. Ironia, humilhação. Exatamente. Acho que um bom desafio seria realmente se acalmar antes de agir, né? Independente se seu filho tá calmo, você se acalmar primeiro, porque daí você consegue lembrar do que a gente falou no vídeo, senão nem lembrar. É verdade. E você vai ensinar o seu filho a se acalmar também Isso, e não agir à flor da pele. Sim. Exatamente. Tchau, Até a próxima. Curtem, compartilhem. Tchau.